Programa Primeira Hora. Olha, a Oral Sim agora conta com implantes de carga imediata, laboratório próprio e qualidade de quem está há 21 anos no mercado. Agende sua avaliação pelo 51997420044. Oral Sim, a número 1 em implantes dentários no Brasil, aqui em Camaquã. Festival de multifocais na Óticas Carol. Aproveite o upgrade de Varilux, né? E as lentes Transition, aquelas que escurecem no sol, com preços imperdíveis, tudo em 10 vezes sem juros nos cartões. Óticas Carol, seu olhar merece o melhor. Valorize seu imóvel em até 6% utilizando placas solares. Fale com a Schwalm Energia Solar. Entra no site pensouenergiasolar.com.br e adquira o seu terreno no bairro Planejado Pires, utilizando o fundo de garantia como entrada. Realize esse sonho. Marco Pires Imóveis, tradição e confiança. Diga sim ao que há de melhor: internet, plano de celular, celular móvel, tudo isso na Ozir. Entre em contato 0800 494 2030. Vem aí a 48ª Expo Inter, a feira que valoriza a força da nossa gente, dos gaúchos e gaúchas. Trabalham, façam chuva ou façam sol. Mais do que uma feira para fazer negócios e colher frutos da inovação no campo, a Expo Inter é um espaço para se divertir, levar a família para passear, comer um churrasco e celebrar o orgulho de ser gaúcho. Então já anota aí na agenda e convida todo mundo para visitar a Expo Inter. A feira começa dia 30 de agosto e vai até dia 7 de setembro no Parque de Exposição Assis Brasil em Esteio. A gente se vê lá. Expo Inter, nosso futuro tem raízes fortes. A feira é uma realização do governo do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, 9 horas e 47 minutos e chegou o fecha-mês da Panvel na praça. Muitas ofertas em medicamentos, perfumarias e produtos de beleza e cuidados para facilitar ainda mais a sua compra. Exato. Você pode fazer a sua parcela tudo em até 5 vezes para facilitar a sua compra. Então, não perca tempo. Passe na Panvel na praça. Aproveite as condições especiais e fale com o gerente Alex. Exatamente. Ele está esperando por você. Fecha mês é na Panvel da Praça. 9 horas e 48 minutos. O programa é o Primeira Hora. E como nós já tínhamos tratado esse assunto, a Acústica FM está recebendo as duas chapas que estão concorrendo à eleição da Simuca, Sindicatos Municipais do município de Camaquã. Recebi o presidente Carlinho, da chapa número 1, e recebo aqui Clayton Silva, que é o presidente da chapa 2. Clayton, muito bom dia. Como é que tá? Bom dia, Fábio. Bom dia especial a toda a equipe, a comunidade camaquense e hoje, em especial, a cada um dos servidores e servidoras do nosso município de Camaquã. Ô, Clayton, só para curiosidade aqui, desde quando tu é funcionário da prefeitura? Eu sou funcionário da prefeitura desde 22 de fevereiro de 2000, com contrato administrativo, e concurso desde junho de 2006. 2006, então tu entrou na mesma época que o Carlinho entrou, ó. No mesmo concurso. Eu peguei aquele Carlinho e tu também. Qual é a tua função na prefeitura? Tu entrou como e qual é a tua profissão hoje? Eu sou professor. Professor. Dou aula do terceiro ano ao 9º ano. Muito bem. E você se propôs, juntamente com uma série de colegas, a concorrer na chapa do Simuca. Dentro da chapa do Simuca, vocês elencaram uma série de itens aqui sobre resgatar a credibilidade do servidor, do sindicato, do nosso sindicato, transparência total. Vocês colocam também sobre um sindicato democrático de verdade, valorização aos benefícios, planos odontológicos, atendimento jurídico de qualidade, parcerias de comércio, saúde, academias sob descontos exclusivos, TecBis forte, locação de salão, resgatão da confiança no cartão, pagamento de dívidas, fortalecimento da base, melhorar os serviços oferecidos e ampliar parcerias no comércio local. Vamos iniciar o tema e eu vou dar tempo agora para ti, para nós começar essa entrevista. Serão 20 minutos. Candidato Clayton, o que você prioriza bastante, você e os seus colegas, nessa chapa que vão
concorrer a partir de amanhã? A nossa chapa se reuniu justamente em busca de uma transparência. Nós precisamos, para começo, ter transparência, mas uma transparência de verdade. Trazer transparência aos números, aos dados, o que está acontecendo dentro do nosso sindicato. E sim, termos um sindicato democrático de verdade, não só na fala, mas também na prática. É inadmissível que o sindicato esteja sendo cobrado judicialmente por não pagar ou honrar as suas contas. É inadmissível que uma empresa tenha que se submeter a fazer denúncia na Câmara de Vereadores para mostrar para a comunidade que não recebe do sindicato há 2, 3, 4 anos repasses que foram ou são descontados na folha de pagamento de cada funcionário. Isso nós não podemos admitir. E foi por isso que esse grupo se formou. 22 pessoas, entre tantas outras que estiveram reunidas, mas se chegou no consenso desses 22 nomes representarem esse grande grupo que entende que o sindicato precisa se reforçar, se reinventar, precisa sim ter toda essa transparência e voltar a ter credibilidade. Nós não podemos ter um sindicato que representa o servidor público e que, no momento, não tem credibilidade, é o que a gente vê. Tu fala aqui sobre transparência total. Como é que é prestado, como é que presta-se conta para os funcionários do município? É feito mensalmente, anualmente, uma prestação de conta? Como é que funciona isso no seu caso? Tem sido feito anualmente, mas ultimamente nem isso, porque este ano, em 2025, foi feito recém a prestação de contas de 2023. A prestação de contas de 2024 ainda não foi apresentada. E veja bem que a de 23 foi apresentada numa reunião convocada lá dentro para poucas pessoas que puderam estar presentes. Nós estamos na era da informação, da tecnologia. Então nós precisamos também, Fábio, ter outras formas de prestar contas e de divulgar os números. Nós precisamos ter outras maneiras de entrar em contato com o servidor, ou por videochamada, ou mandar a prestação de contas mesmo e divulgar. E nós faremos as prestações de contas mensais, até mesmo para colocar como que nós estamos recuperando o sindicato. Essa questão de resgatar credibilidade, o senhor acredita que hoje o funcionário público, através dos convênios que o Simuca tem tido, tem tido problema, tem dificuldade? Como é que o senhor vê isso aí? Nós temos recebido muita reclamação do servidor chegar no comércio para comprar, usando o TecBis, e não poder comprar porque o TecBis não está sendo aceito. E quando vai perguntar por que não está sendo aceito, a empresa diz que é porque não está recebendo em dia. E muitas vezes já teve caso da pessoa comprar, na hora de pagar, ter a informação que naquele cartão não pode. Isso é humilhante. Isso é humilhante para qualquer pessoa. Como o sindicato, o Simuca, poderia ter as informações? É assim, porque a prefeitura desconta do funcionário um valor que é passado pelo sindicato. Só que a prefeitura também tem débitos desses funcionários que são consignados e outros assuntos mais lá. A prefeitura repassa parte do salário para o sindicato para pagar esse convênio que tem hoje com essa empresa chamada TecBis. Como fazer esse encontro de conta prefeitura e sindicato para que o valor que vocês saibam que pode descontar do funcionário ou autorizar o funcionário seja o valor realmente repassado pela prefeitura, hein? Olha, Fábio, primeiro quero isso? dizer aqui, escutando o que meu colega falou anteriormente, não tem como saber. Tem como saber. Saiu a folha de pagamento, tu tem como saber quanto ganha. Primeiro que eu contribuo com 1% do meu salário básico. Então, para onde? Para o sindicato. Tá. Como sócio, 1%. Se eu contribuo com 1% do meu salário, é só fazer a conta, multiplicar por 100, que eu vou saber quanto é que é o salário da pessoa. Só uma pergunta, 1% do salário líquido ou do salário bruto? 1% do salário líquido básico. Básico. Tá? Sem esses descontos do sem os descontos e tá. sem alguns e sem os adicionais. Triênios, quinquênios, isso não estão incluídos nesse 1%. Tá. Então, o que acontece é que tu sabe qual é o básico de cada um, tá? Automaticamente.
Mas, Fábio, o que é possível fazer, tá? E muito possível, e simples, hoje, nos dias atuais, é sim tu ter um sistema interligado com o RH do município, aonde tu tenha esta informação colocada em tempo real. E isto é possível, basta querer, basta sentar, basta dialogar, basta construir junto com a Secretaria da Administração e com o RH do município. O senhor vê o problema maior que tem hoje, assim, para essa eleição tá tão quente, aquecida, é essa questão do problema do TecBiz, é isso que chamou a atenção dos senhores funcionários para o TecBiz chamou muito a atenção, sabe? Porque, Fábio, eu vou dizer assim, ó, e são dados aqui que são públicos, tá? O que eu vou trazer agora são dados públicos, não é dado privilegiado. Eu tenho em mãos aqui documentos que comprovam quase 1,5 milhão de dívida do TecBiz com o comércio local. Isso em poucas empresas. Isso é uma informação pode dizer a fonte ou da onde o senhor... Sim. Tá aqui, ó. Tem uma de R$9 mil que a empresa mandou para a Câmara. Tem uma de 120 mil que a empresa mandou para a Câmara. Tem uma de 15 mil que a empresa mandou para a Câmara. Tem uma outra de 35.700 que a empresa mandou para a Câmara. Isso é público, foi lido na sessão. Certo. Fora isso, tá? Eu tenho em mãos aqui cópia, né, páginas iniciais, porque tem processo que tem mais de 200 páginas. Processos judiciais contra o sindicato e o TecBiz cobrando. E isso é só tu digitar aí, né, digitar lá no Tribunal de Justiça, tu vai achar. Isso são execuções. Alguns fizeram acordo e outros em fase inicial de cobrança, tá? Mas tem, por exemplo, aqui só um aqui, R$875 mil. Quanto? 875 mil. Uma empresa cobrando. Uma empresa. E aí, no processo, foi feito, tá aqui, a proposta de acordo extrajudicial. Uma entrada, mais 24 vezes, de R$35 mil. Tá? Para encerrar o processo e ele não seguir para frente. Tá? Isso é de uma empresa, tá aqui o número do processo. Se você digitar lá na internet, vai achar. Isso aqui não é segredo de justiça, tá? Está aberto, qualquer pessoa pode procurar. Então, eu não estou trazendo dado privilegiado, não. Eu só peço que o senhor não cite o nome da empresa. Não vou citar o nome da empresa. Não com criar certeza. Constrangimento. Não vou citar o nome de nenhuma empresa aqui, com certeza. Obrigado. Tá só o número do processo, não tem nem número da empresa na capa, justamente para proteger, eu entendo também que a empresa tem que ser protegida. Ok. Temos um outro aqui, que está em fase inicial também, onde a empresa cobra R$ 244.842,25. Tá lá. E tem um outro aqui, que a empresa está cobrando R$ 125.157,12. Tá? Esses são processos que estão na justiça. Só aí tem 1.200.000 aí, mais ou menos. Se eu somar isso, só desses que são processos judiciais, dá R$ 1.244.999,37. Mais as denúncias que 4 empresas fizeram à Câmara de Vereadores, de R$ 180.459,62, totalizam R$ 1.455.458,99. Quase R$1,5 milhão, fora aquelas que a gente não conhece ou a empresa não denunciou ou não falou ainda. Mas é... Uma das empresas cobra aqui que está sem receber desde 2021. Isso é grave. Mas se o senhor tem só essas informações, 1.400.000, provavelmente vai ser bem maior. Bom, mas vamos lá. Como você, como presidente e os seus colegas participando da chapa, irão resolver esse assunto? Há um desencaixe, aqui o professor Clayton falando, de 1,5 milhão, mas a conta deve ser maior que isso, já que tem outros que não se manifestaram. Como vocês prometem regularizar esse assunto? Fábio, nós temos que, primeiro, ser eleito, sentar, fazer um levantamento de dados minucioso para saber exatamente de quanto estamos falando, porque eu poderia apresentar uma solução ou uma proposta, uma ideia para 1,5 milhão. Mas se ao sentar esse valor for o dobro, for 2, 3 milhões, talvez a forma tenha que ser diferente. Então nós precisamos ter
a total consciência de quanto é. E ter a transparência de ao fazermos esse levantamento, dizermos aos nossos servidores, a realidade é tal. E não ter medo de vir aqui na rádio dizer, a realidade é X, a dívida é tanto, e o que nós vamos fazer para pagar. Quero te dizer também, Fábio, e aí vou te dar assim, um dado de julho, que também é público, se tu pesquisar nos portal da transparência, nós contribuímos com 1%, tá, do meu salário. Sim. Hoje tem, isso que muita gente se desassociou porque não acredita mais no sindicato. E isso nós queremos resgatar, que essas pessoas retornem. Esses 1.121 contribuíram para o sindicato no mês de julho apenas praticamente R$27 mil. Isso entrou de contribuição dos sócios, R$27 mil. Tá? Então, esse é um dos recursos que talvez tenha que ser usado para ajudar nessa dívida. Tá? Entre outras questões que nós vamos ter que ver, né, as fontes de receitas que existem e qual é o tamanho da dívida, mas nós temos que honrar. E, inclusive, saber, né, ô Fábio, assim, ó, isso é o passado. Este é o presente. Pois é, eu tenho uma pergunta aqui, uma afirmação de uma pessoa, não vou citar o nome, que ela diz o seguinte: o único cartão que eu tenho é esse. Há como suspender o cartão até segunda ordem? Há como... qual é a iniciativa que vocês vão fazer para que possa regularizar isso? Porque essa conta, se não estancar, ela pode aumentar mais. Sim. O que ontem uma pessoa colocou na rede social, e é isso mais ou menos que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que trocar o pneu com o carro andando. Tá? Certo. A gente vai ter que fazer... Porque as pessoas que utilizam, o servidor que utiliza do TecBiz, ele não pode ser prejudicado. Então a gente vai ter que sim regrar, regulamentar, mas fortalecer o cartão e torná-lo confiável de novo. Sim. Sem prejudicar nenhum servidor, isso é importante. Porque algumas pessoas hoje dependem do TecBiz. Pois é. Vamos lá então, eu tenho assuntos aqui para tratar. Um ouvinte aqui fala sobre as questões, o senhor falou sobre valorização de funcionário e a função do sindicato. Funcionários cedidos para o Estado ou funcionários cedidos para outras instituições, isso. Como é que funciona essa relação funcionário cedido para o Estado, plano de carreira? O sindicato pode ajudar a intervir nisso? Olha, na verdade, quando ele é cedido ou é feita uma permuta, isso é uma questão interna entre os executivos e o servidor. Então, não há tu ir lá querer intervir, tá? Porque é uma decisão do servidor com o município e o Estado. Pode fazer permuta, pode ceder, se há interesse de todos os lados. Sim. É dessa maneira que acontece a cedência ou a permuta. Você falou a respeito aqui no plano de você sobre valorização de aos benefícios. Outra coisa, você falou sobre a questão jurídica dos funcionários aqui, atendimento jurídico de qualidade. O que você fala sobre valorização e sobre atendimento jurídico? Que tipo de atendimento jurídico pode ser dado ao funcionário público? O sindicato precisa ter um corpo jurídico, e tem, mas precisa ter um corpo jurídico que atenda também de maneira presencial, que possa representar o servidor, em alguns momentos que ele tem dúvida, inclusive, de regras ou de leis municipais, ou na hora da aposentadoria, ou na hora que ele possa vir responder uma sindicância e ele ter uma orientação, ou qualquer outro problema que ele possa ter. Algum servidor, muitas vezes, que trabalha com atendimento ao público e possa ter algum problema ou alguma denúncia, ele precisa, muitas vezes, de um suporte jurídico, ou aquele que atende na rua e, às vezes, é ofendido, ou até mesmo agredido, ou diversas coisas que podem acontecer. O sindicato tem que ter um corpo jurídico que atenda esse servidor, que dê a orientação a esse servidor, que consiga conduzi-lo da maneira mais adequada possível. A questão sobre... Aqui, o senhor, várias vezes o senhor fala aqui sobre transparência, ampliação, resgate, confiança. Vamos falar a questão salarial. Como o sindicato pode intervir junto ao município para melhorar a qualidade da remuneração? E outra pergunta, aproveitando que o presidente Calim também ele falou sobre meritocracia. Como é que o professor Clayton vê esse assunto, por exemplo, na pauta do sindicato? Hein?
Bom, primeiro que eu me surpreendi com a fala do Carlinhos, porque a atual presidente é contra a meritocracia. Sim, por isso que E ele representa a chapa 1. Até onde eu sei, a chapa 1 é contra a meritocracia. Mas qual é a opinião do senhor? A questão não é a minha opinião. A questão é a opinião da nossa diretoria e a opinião dos servidores. Como presidente do sindicato, não será a minha opinião, mas a opinião dos servidores. Então é algo que os servidores têm que decidir. E nós os representaremos diante do município naquilo que o servidor entender que é melhor para ele. Esse é o papel do sindicato. Certo. E quanto à remuneração do servidor hoje, como é que o senhor vê a atuação do executivo atual, né? Não adianta falar do Sim. passado, em relação ao salário dos servidores, algumas progressões de carreira, plano de carreira, como é que o senhor vê isso? Sempre tem questões a serem melhoradas, e é extremamente importante que o sindicato e a sua diretoria tenha um bom diálogo com o executivo, tenha um bom diálogo na construção de melhores condições de trabalho, que não é só salário, é também salário, mas melhores condições de trabalho vai muito além, vai na condição de daqui a pouco tu ter o uniforme, de tu ter o equipamento adequado para te executar o teu trabalho com qualidade e sem riscos. Então isso tudo faz parte de sentar, dialogar, construir, ouvir a real necessidade de cada categoria, de cada setor e buscar junto aos secretários da pasta e ao prefeito e vice-prefeito estas melhorias. Inclusive, sentando, conversando, dialogando e buscando ali a possibilidade de, por exemplo, o vale-refeição ser pago durante o período de férias, que é legal. Tá? Mas depende aí também de condições financeiras do município e um bem-querer do executivo, que já se comprometeu algumas vezes em fazer, mas não ainda o conseguiu. Mas vale de sentar, dialogar e construir. O senhor fala mas que tem que ir nas reuniões, viu, Fábio? Porque nós tivemos reunião do IP e eu estava lá e o prefeito me disse o seguinte: nós convidamos o sindicato e o sindicato não compareceu. Então nós não podemos não ir quando somos convidados. O IP é um assunto que eu tratei aqui do programa e fico assim chateado porque o assunto, a cobrança foi alterada dos servidores do município de Camaquã e de outros municípios também, né? Mas acontece que ainda não foi apresentado um plano de expansão de melhoramento do serviço do IP. E por isso que os servidores têm que participar dessas reuniões, independente de quem ganha a chapa, porque é benefício para todos os servidores, né? Não adianta largar a culpa para o IP ou para o prefeito, né? Tem que o pessoal participar, né? Exato, tem que participar. O senhor fala aqui sobre expandir serviços oferecidos pelo sindicato. Exato. Acho que o sindicato precisa crescer, desenvolver, expandir essa oferta de serviços aos seus associados. Como realmente criando ali parcerias, tá? Com o comércio, com questões de saúde, academias, podendo expandir, oferecer algo a mais. Veja bem, são em torno aí, hoje, 1.121 associados. E eu creio que tem capacidade aí de chegar perto dos 2.000 associados. E quando a gente consegue expandir isso, mas expandir dentro do nosso comércio local, ao mesmo tempo, esse recurso financeiro está ficando aqui dentro do município. Isso faz com que a gente aqueça o comércio local. Então, é uma mão de duas vias. Nós estamos ali, faz a parceria, oferece um desconto, mas ao mesmo tempo nós estamos permanecendo com o recurso aqui dentro. Professor Clayton, temos 35 segundos. Quero aqui reafirmar o meu compromisso com cada categoria, com cada servidor do município de Camaquã. Dizer que eu não deixarei de ser vereador para ser sindicalista. Eu tenho condição e capacidade de executar as duas coisas ao mesmo tempo. O que vai acontecer é que eu me licenciarei da sala de aula para trabalhar no sindicato, representando a nossa categoria dos servidores públicos do município de Camaquã. Muito bem, fechado, 19 minutos e 57 segundos. Professor Clayton, muito obrigado pela presença aqui. Parabéns ao senhor, parabéns ao Carlinho, que aqui estiveram representando as duas chapas
de forma democrática, eleito o primeiro que falava, o segundo que falava, e o papel da acústica é justamente trazer ao servidor público municipal a chance de ouvir a opinião das duas chapas e que escolham o melhor. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo espaço, Deus abençoe, uma excelente semana para todos nós e uma boa eleição amanhã. 10h11, vou para o intervalo e já voltamos na sequência do Primeira Hora. Hora certa. Rádio Acústica FM. A Costa Doce tem voz. 10h10. A reconstrução do Rio Grande passa pela união dos municípios. O Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre trabalha na reconstrução das cidades e na retomada da vida de milhões de gaúchos, estimulando investimentos em educação, saúde, desenvolvimento econômico e infraestrutura de prevenção contra eventos climáticos extremos. Grampal, reconstruindo cidades, retomando vidas. Sabe aqueles dias que nada funciona direito? O despertador não toca, o seu dia já acorda bagunçado e até o intestino resolve não funcionar direito. Nessas horas, conte com Naturete, o laxante natural que garante o alívio suave e eficaz da constipação e que tem ação entre 8 a 12 horas. Naturete é a natureza dando uma forcinha para o seu intestino. Encontre nas farmácias São João. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sinta a magia do outono na Casual Mix. A estação da moda chegou com tudo. Cores que inspiram e looks que você vai amar. Venha conferir aqui na Casual Mix. Parcele suas compras em até 10 vezes sem juros com os principais cartões de crédito. E disponibilizamos de serviço de teleentrega. Peça pelo WhatsApp 51-3692-3205. Casual Mix. Veste você e sua família. Fome ou bateu aquela vontade fora de hora? O Mini tá sempre pronto para você 24 horas por dia. Tem pão quentinho, lanches deliciosos, bebidas sempre geladas e muito mais. Tudo isso 24 horas por dia, porque a sua rotina não tem pausa. Vem pro Mini e aproveite praticidade, variedade e atendimento de primeira. Mini, estamos na Capitão Adolfo Castro 320. Ah, e não esquece, o Mini é aberto 24 horas mesmo. Experiência é a repetição de tarefas até executá-las com excelência. Confiança é acreditar que será cumprida a tarefa que lhe foi prometida. Tranquilidade é ter segurança para realizar qualquer que seja a ação. A